Muito boa tarde a todos. Obrigada por terem aqui conectado para o nosso webinar. Vamos aguardar sensivelmente um minuto, só para quem ainda não tenha chegado para entrar. Depois começaremos oficialmente a apresentação. Muitas das pessoas que eu estou a ver aqui são caras conhecidas e também da Filipa, o que é sempre bom, mesmo que seja virtualmente, ver aqui a vossa participação e qualquer coisa, alguma questão que tenham sobre o que estiver a ser apresentado, vocês têm aqui no Zoom uma caixinha de perguntas e respostas e depois, no final, tendo em conta o tempo também que ainda tivermos disponível, também faremos aqui as respostas ao vivo, qualquer coisa também que fique pendente, depois também podemos fazer um seguimento por e-mail. Entretanto, temos o chat também aberto, também podem dizer um olá, já vi aqui a Margarida a antecipar-se. Olá, Margarida. Olá, olá a todos. Olá, Tudo bem? Margarida também. Boa tarde, Luís, Ana, Boa Inês. tarde, Boa tarde a muito, todos. muito bom ver-vos aqui. Então, passando já um minuto, vou então começar aqui oficialmente com a nossa apresentação. Sendo que hoje é um webinar exclusivo aqui para Portugal, vamos focar apenas aqui na nossa região e vamos ver um pouquinho de como é que estão, não só Portugal no geral, mas as principais regiões aqui do país, só para dar uma ideia de o que tem acontecido aqui nos últimos meses e nos próximos. Só para saberem quem somos, apesar da grande maioria já conhecer, o meu nome é Joana, eu sou Senior Solutions Consultant aqui na Price Labs e eu faço aqui a gestão do mercado de Portugal e também Brasil. E temos a Filipa, que agradeço desde já a tua participação, que é CEO e founder da empresa Rainforest, que tem aqui a operação maioritariamente na zona da Grande Lisboa e também VP da Alep, que já agora fiquem até ao final, porque a Filipa tem também aqui algumas mensagens para depois vos passar. Filipa, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, obrigada, Joana. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada pelo convite. É sempre muito interessante, até porque chegamos a esta altura do ano, que já está quase no fim do ano para quem trabalha, mas é sempre bom olhar para as tendências, ver como é que os outros estiveram, quais são as tendências do mercado, comparar com as nossas, ainda ir a tempo para uns últimos ajustes para ainda até dezembro, até 31 de dezembro, ainda temos muitos hóspedes para receber. Exatamente, e cada vez mais de última hora. Vamos também Exatamente, sim. olhar um pouco para isso. Entretanto, podem também falar um pouquinho de como é que as coisas estão a correr aí do vosso lado no chat. Qualquer pergunta, resposta assim mais oficial, para depois no final utilizem a caixinha de perguntas e respostas, porque infelizmente eu não consigo acompanhar tudo o que está a ser dito no chat e depois podemos perder as vossas questões. Aqui sobre a agenda, muito rapidamente, vamos começar a olhar então para a performance do verão. No verão, vamos incluir aqui o mês de setembro, que sabemos que é um mês híbrido, no entanto, focando no passado, olhamos também para setembro. Depois, vamos olhar para o futuro, aqui para o outono. Algumas dicas práticas para ajudar aqui nesta nova estação em que nos encontramos. Depois vou mostrar também aquilo que o Price Labs primeiro já está a fazer para quem utilizar o Price Labs e depois outras ferramentas que podem utilizar para vos ajudar a preparar então aqui para o futuro. E claro, depois temos as conclusões e as perguntas e respostas. Vamos olhar aqui primeiro para o verão. Primeiramente, em termos de propriedades ativas, estes são dados que nós retiramos do Airbnb, para a vossa informação, e nós vemos que aqui nos últimos anos, estamos a ver aqui dados desde setembro de 2022, como é que a oferta tem crescido no geral em Portugal. E nós vemos que as propriedades ativas aumentaram mais ou menos de 104 mil em dezembro para 111 mil agora, dados de julho, então isto representa um aumento de sensivelmente 7%. Agora, nós temos crescimento da oferta, como é que está em termos de procura? Ou seja, estamos a conseguir acompanhar este aumento também no número de unidades ativas e, no geral, nós vemos que a procura continua mais forte. Ou seja,
As noites reservadas aumentaram cerca de 5% em média em relação ao ano anterior. Explicando um pouquinho a informação que aqui encontram, temos, imaginem que aqui seria setembro agora que passou e temos de agosto para trás. O que está a vermelho é então o último ano, contando de agosto de 2025 para trás, e depois o ano correspondente anterior, em que aqui alguns períodos, claro, também vai corresponder a 2023. Aqui a única informação que eu gostaria de apontar é que realmente, em termos de agosto, não só houve um ligeiro decréscimo nas propriedades ativas, conseguimos ver aqui, mas depois também as próprias noites reservadas tiveram aqui um decréscimo, ou seja, agosto deste ano, e atenção, ainda estamos a ver só a nível de Portugal no geral, teve realmente aqui uma redução, tanto na oferta como também na procura. Agora, vamos ver aqui a informação mês a mês, focamos aqui na parte de ocupação e também de preço médio, ou ADR, e conseguimos ver então que, no geral, a ocupação esteve similar, com alguns decréscimos, mas vamos ver por região, enquanto que, isso sim, o preço médio foi geral também aqui nos mercados-chave que vamos ver, houve realmente um preço médio maior. Todos nós sabemos que há todo o impacto de inflação que está a acontecer, portanto, também é natural que haja aqui um aumento e também a questão de, certo, se temos aqui menos ocupação, temos que tentar compensar também de alguma forma através do preço médio. E foi isso que nós vimos aqui. Temos a ocupação mês a mês, sendo que este verdinho é este ano e depois o ano anterior é o azul escuro. Então conseguimos ver que, em termos de ocupação, houve aqui meses ou que ficaram ligeiramente acima ou abaixo, vemos aqui o agosto, e depois aqui o julho e setembro, no geral, com uma ocupação estável. Preço médio, como vimos, no geral está acima. Não falei no início, mas estamos a gravar tudo, tá bom? E depois também vamos partilhar no YouTube. Podem depois verificar qualquer coisa que foi apresentada e também será enviada para o vosso e-mail, de quem está aqui a participar. Depois temos aqui uma métrica que é interessante quando queremos avaliar como é que as coisas estão e como é que podemos adaptar as nossas estratégias, sendo que uma delas é aqui a janela média de reserva, ou seja, em termos de comportamento dos hóspedes, com que antecedência é que as reservas foram criadas. E aqui nós temos mês a mês essa informação e também a mesma coisa, o correspondente do ano anterior a esse. E nós conseguimos ver aqui realmente que a janela média de reserva não teve, no geral, uma quebra muito grande, passou de 36 para 34, mas, por exemplo, falando de estratégias, o planeamento é bem mais antecipado na altura do verão. Sabemos que no verão é a altura das férias escolares, a altura das férias em família, é natural que não haja aqui uma tendência tão de última hora como no resto do ano, sendo que no verão, em média, os hóspedes reservaram cerca de 59 dias com antecedência. Agosto, aqui por exemplo, teve aqui uma leve quebra, mas continua a ser o mês em que há uma maior antecipação da reserva. Ou seja, temos que estar atentos aqui bem antes do verão e começar a monitorizar como é que as coisas estão a correr. Nós temos um menu que vos vai mostrar exatamente isso, que eu também vou mostrar aqui mais à frente na nossa apresentação. Agora, olhando para regiões, nós focamos aqui nas três principais. Começamos com Lisboa. Lisboa cidade, Porto cidade também, Algarve já será Algarve no geral, ok? E olhando aqui para Lisboa, tivemos um decréscimo na ocupação, sensivelmente 2% abaixo, e tivemos também tendência similar ao geral em Portugal, tivemos um valor médio da diária ou um preço médio aqui acima. Sendo que destes meses todos, temos o setembro, que por norma já é um mês também mais forte na cidade e continua a ser então o mês aqui deste período que tem uma melhor ocupação para esta altura do verão. Eu vou aproveitar que tenho aqui a Filipa comigo e, como sabem, ela opera aqui na zona de Lisboa e, portanto, Filipa, só muito brevemente, como é que foi o teu verão?
O meu foi semelhante ao que está aqui. Eu confirmo, claro que isto varia um bocadinho, não é? Do tipo de apartamentos, uma guest house que tem quartos e acaba por funcionar de uma forma diferente do que apartamentos grandes, ou T4 ou T5, ou mesmo às vezes um estúdio, porque compete com os hotéis também da zona. Eu notei, ainda um mês antes do que está aqui, que em maio foi um mês espetacular. Portanto, foi semelhante ao ano passado. Pelo menos, eu vim de um primeiro trimestre que tinha sido uma desgraça, tinha tido uma quebra de 20%. Portanto, aqui foi quando comecei a recuperar e consegui compensar. Pronto, a taxa de ocupação não foi tão boa, mas o ADR foi melhor. E foi exatamente isto que eu vi aqui em Lisboa. Noto que as pessoas em agosto vêm menos. Não sei se é do calor, eu acredito que sim. Temperaturas muito quentes e veios urbanos não combinam. Se uma pessoa pode escolher entre ir para uma zona de praia e quando estão 40 graus, de certeza que vai preferir ir para uma zona de praia e tirar um dia para ir visitar a cidade de Lisboa do que ir propriamente passar férias em Lisboa. E daí esta diminuição aqui julho e agosto não ser julho e agosto a mais forte, mas os meses ao lado. Exatamente, pois, e na verdade este mês, este verão foi super atípico em Lisboa. Eu não opero, mas vivo em Lisboa e realmente houve aqui dias que foram umas temperaturas super, super altas. E vamos ver também a questão de que falaste, Filipa, de praia. Mas no geral foram estas as tendências para Lisboa. Depois temos aqui a cidade do Porto. A cidade do Porto ficou, no geral, também com a ocupação para trás e também geral aumento do preço médio. No entanto, nós vemos que aqui, pelo menos o junho, em que conseguimos, apesar de tudo, aqui uma ocupação ligeiramente maior, e setembro, eu digo resultados positivos porque conseguimos manter exatamente a mesma taxa de ocupação, no entanto, a um preço médio mais elevado, que é então um grande impulsionador depois do vosso RevPAR ou da receita por unidade de alojamento. O setembro também conseguimos ver aqui que continua a ser um mês forte, mas o agosto, aqui, ao contrário de Lisboa, na verdade, teve uma ocupação igual em setembro. Aliás, o ano passado até foi o mês mais forte em que chegámos a um pico de 85% de ocupação. O decréscimo deste ano, que na verdade foi aqui o maior entre todos os meses, pode estar também relacionado com aqui houve uma altura dos incêndios, eu sei que não foi no Porto, mas também não foi propriamente positivo para alguém no geral querer viajar para o norte de Portugal, porque aconteceu um pouco por todo lado, foram incêndios bem fortes, portanto isto também certamente terá impactado aqui, mas o que a Filipa falou, que também entre passar um tempo no Porto, também certamente os hóspedes preferiram passar em destinos mais de praia. E isso que acabámos de falar, na verdade, conseguimos rever aqui no Algarve. O Algarve, por outro lado, este ano teve aqui realmente resultados positivos, não só em termos de taxa de ocupação, mas também aqui em termos de preço médio da diária. Sabemos que setembro normalmente é um pouquinho mais fraco, não é? Porque já não é aquele mês de pico de férias de verão, e então foi o único mês que ficou aqui com uma ocupação ligeiramente abaixo. Tivemos apenas aqui 1% abaixo. A taxa de ocupação manteve-se e bem elevada, uma taxa de 90% de ocupação é mesmo bastante para um mercado, e conseguimos também extrair aqui, ou o mercado conseguiu extrair um preço médio da diária bem forte, não só o mais alto de todos, o que é natural, mas também aqui consideravelmente mais alto do que no ano anterior. Portanto, isto também reflete aqui, de certa forma, o que a Filipa e eu estávamos a comentar em relação a este ano. De facto, os destinos de praia foram aqui vencedores. Eu aqui acrescentava, Joana, eu notei nas Sim, sim. moradias que este ano consegui ter uma shoulder season maior, ou seja, eu tive mais, ou seja, época alta e foi boa, e os meses de julho, agosto e setembro foi bom, mas também foi bom
o junho e o maio também foi melhor do que o ano passado, e agora o outubro também. Ou seja, noto que começa a haver procura, mesmo para as moradias, fora dos 3 meses de verão. E de pessoas que vêm passar férias, ou seja, começa a haver também essa procura. Não é? O tempo também ajuda, não é? Pelo menos o tempo ainda está ótimo Sim. e isso ajuda. Mas ainda a procura tem vindo a aumentar, pelo menos no que eu noto, fora dos meses de verão. Certo. Isso são boas notícias então, não é? Especialmente porque mercados de praia normalmente têm que aproveitar ao máximo ali o verão para conseguirem ir então tendo aqui umas shoulder seasons, ou uns períodos antes e após o pico do verão terem mais procura também é ótimo. Agora, sobre o verão no geral, tivemos então um crescimento gradual da oferta, e neste caso foram 7% no último ano. No entanto, em agosto, como também vimos, houve uma leve redução das propriedades ativas. Depois, as noites reservadas mantêm-se estáveis, acima de 2024, e a procura continuou em níveis recordes. Estamos a falar de mais ou menos 2 milhões de noites por mês e depois uma ligeira queda em agosto, após o julho que foi bastante forte. Depois, temos as diferenças regionais, isto foi no geral, não é? Para Portugal. E depois, Portugal, a ocupação manteve-se maioritariamente baixa, mas tivemos um claro aumento no preço médio, e esta aqui foi de facto geral, mesmo nas outras regiões. E depois temos Lisboa com uma ocupação ligeiramente mais baixa e um preço médio mais elevado. No Porto, a ocupação aqui ficou ligeiramente atrás, tivemos agora a questão do agosto que falámos, mas depois um preço médio também acima do ano passado, e o Algarve, ótimas notícias, tanto a ocupação como o preço médio tiveram aqui resultados positivos face ao ano anterior. Agora, isto é passado, não é? Claro que o passado também ajuda a preparar para um próximo ano, mas, como a Filipa disse, nós estamos a entrar aqui na altura de agir, de rever, ver aqui alguma mudança que precise de ser feita na nossa estratégia para o outono e depois, claro, também o inverno, aqui até ao final do ano. Focando aqui especificamente no outono, nós sabemos que temos o histórico e realmente conseguimos aprender com ele, como disse, mas também é super importante monitorizar os ritmos, ou seja, aquilo que nós temos neste momento confirmado para o futuro, como é que estava na mesma altura do ano anterior. Era como se hoje, por exemplo, é dia aqui 14 de outubro e o ano passado, a 14 de outubro de 2024, e estivesse a olhar para os próximos 3 meses, como é que estávamos comparativamente, e aí também tomar certas decisões para quem trabalha aqui para outros proprietários e precise de também comunicar melhor, ter mais certeza naquilo que diz e justificar também certos resultados. Então é muito importante nós vermos os ritmos e depois também, se for necessário, agir de acordo. Por exemplo, nós temos o ritmo com o ano passado no mercado local, e reservas mais lentas e preços mais altos significam que, por exemplo, as regras que foram utilizadas no verão não funcionarão, ou não vão ser tão eficazes. Nós vimos no início que no verão a janela média de reserva ou a antecedência é ali em média 59 noites, enquanto que já num período de outono já baixa até aos 19. Ou seja, uma estratégia para quem reserva com 59 dias de antecedência não é comparativa. Eu num Algarve, por exemplo, se já estiver dentro do próprio mês, já é last minute, já é a última hora, já é ali mesmo, tem que ser agora porque não há muito mais a fazer. Já, por exemplo, no mercado ou de cidade, ou até mesmo na altura aqui do outono, estamos a falar de as pessoas reservam em média 19 dias, ou seja, os 30 dias comparativamente com o verão, por exemplo, não são então comparáveis. Aí eu posso aguardar mais com confiança, porque ainda estão para vir as reservas, não é ainda modo pânico, digamos assim. E depois, claro, temos o novo comportamento de reserva, como vimos, no geral, as pessoas estão a reservar mais perto do check-in, ou seja, com menor antecedência. E então é muito importante manter-se flexível com os preços. Claro que o Price Labs já tem aqui ferramentas até mesmo automáticas que se adaptam, também vamos olhar para isso, mas também aproveitar
e aproveitar a procura tardia. Aqui na parte de comunicação, falo, por exemplo, de lançar alguma ação de marketing, por exemplo. Saber exatamente, ok, chegámos à altura que as pessoas estão, então, a começar a reservar certo período, esta é a minha altura para começar a comunicar. Se eu começo a comunicar no verão, 30 dias antes, já vou demasiado tarde, por exemplo. Agora, para o que aí vem, temos períodos com procura elevada. Temos aqui fins de semana, eventos, feriados e, no geral, aqui para Portugal, nós temos os feriados. Sabemos que, apesar de ser sábado, temos o 1 de novembro, muito provavelmente não vai ser tão forte como em anos anteriores, que poderia ser uma sexta ou uma segunda. Depois temos o 1 de dezembro, aqui sim tem uma boa oportunidade de um fim de semana prolongado, e depois temos o 8 e temos também aqui o impacto não só de ser uma segunda, ser seguido também pode ajudar aqui a alguém tirar esse período entre os feriados e ganhar aqui então umas férias bem agradáveis sem tirar tantos dias, e o 8 de dezembro é feriado em Espanha, portanto, já esperamos aqui uma maior procura deste mercado e, portanto, adaptar conforme. Depois, para o outono, como é que as coisas estão neste momento? Olhamos primeiro para Portugal, explicando aqui o que nós encontramos. Temos outubro, novembro, dezembro. O ritmo 2025 significa o que é que está confirmado no mercado neste momento para cada um dos meses. Depois temos aqui o final de 2024, ou seja, como é que terminou cada um destes meses o ano passado, e depois aqui a parte que estava a falar há pouco, como é que está o ritmo, ou seja, na mesma altura do ano anterior, como é que estava a taxa de ocupação. E nós vemos aqui tanto na métrica de ocupação, como também no preço médio. Vemos então que a ocupação está ligeiramente atrasada comparativamente à mesma altura do ano anterior, mais aqui dentro de outubro, mas isto também está relacionado com a questão de as pessoas estarem a reservar cada vez mais próximas da data, e depois conseguimos ter também já uma percepção de como é que irá terminar, e temos aqui a parte do preço médio, em que continuamos a ver uma tendência similar, ele está acima da mesma altura do ano anterior, terem atenção que há sempre aqui o fenómeno de, apesar de, claro, planearmos e tentarmos captar com antecedência, há muito o fenómeno de última hora, ou seja, as pessoas na última hora têm tendências a descer bastante os preços, especialmente quem não faz precificação dinâmica, não tem aquela ajuda de estar gradualmente a ir baixando até chegar ao preço otimizado para a conversão, e então, na verdade, por exemplo, temos aqui outubro que na mesma altura do ano anterior tinha 110 e depois terminou com 104. Ou seja, aquele baixar de preço de última hora acaba também por puxar, no geral, depois o preço médio para baixo. Depois temos Lisboa, muito similar ao que vimos ainda agora. Outubro continua a ser aqui um mês bastante forte, até mesmo comparativamente com novembro e dezembro. E depois, em termos de preço médio, também muito similar. Eu penso que alguém estava a perguntar no chat, não sei se depois respondi ou não, mas tudo isto está a ser gravado e vai ser enviado, está bem? Portanto, não se preocupem que vão ter acesso para ver até com mais calma, com mais tempo, comparar com o vosso, aqui estes dados que eu estou a apresentar. Depois, aqui no Porto, muito similar ao que vimos, a ocupação até está estável e o preço médio até está consideravelmente acima da mesma altura do ano anterior. Portanto, prevê-se aqui um outono no mercado do Porto bastante positivo. No Algarve, já temos aqui um abrandamento no ritmo, já sabemos que também é bastante de última hora, será aquela mais a escapadinha, aproveitar, por exemplo, agora estamos em meados de outubro e o tempo está espetacular, porque não vamos agora no fim de semana passar um diazinho ao outro num destino de praia, e portanto vemos aqui de facto que a ocupação está com uma tendência mais baixa, e depois também temos o preço médio, mais uma vez a acompanhar, estando mais elevado. Depois, temos aqui a questão de identificar tendências,
conseguir se adaptar então ao que está a acontecer. E agora eu vou passar aqui um bocadinho mais à parte de Price Labs, em que primeiro mostro o que já está ativo em segundo plano. Só muito rapidamente, nós temos antes de mais os ajustes baseados na ocupação, que há uns meses atrás eles tornaram-se completamente dinâmicos conforme o mercado. Ou seja, temos a questão de ver qual é que é a vossa ocupação e depois tentar evitar baixar os preços muito cedo ou demasiado tarde. Ou seja, vamos ver 2 exemplos. Se para amanhã eu ainda tenho muito pouca disponibilidade ou nos próximos 5 dias, então eu aí já estou bem desesperada, quero baixar bastante o preço. Mas se nos próximos 5 dias, por outro lado, a minha ocupação for já bem alta, por exemplo, 80%, então eu já não tenho essa necessidade. Portanto, ele adapta-se sempre à realidade do vossa propriedade e aquilo que vocês têm todos os dias e vai adaptando. Depois temos os preços de última hora e reservas distantes. Ele aqui, sempre, todos os dias, vai aprendendo com o mercado e então, vamos imaginar, estamos a olhar para o mercado de Lisboa. Neste momento, nós vemos que, em média, na próxima semana, o mercado baixa os preços em 7%, por exemplo. Nós acompanhamos. Se estivermos numa outra altura, e aí a tendência já for, por exemplo, só no próprio dia baixar 5%, estou apenas a dar exemplos, não são reais, ele adapta também dessa forma. Portanto, ele vai sempre estar o mais adaptado possível, sem terem que fazer absolutamente nada e aplica exatamente a mesma coisa, mas ao oposto. Estamos a falar de datas que ainda estejam distantes. Depois, identificar onde é que está a procura. Nós temos um menu que se chama Dados da Vizinhança. Espero que toda a gente que esteja aqui, pelo menos quem usa o Price Labs, que conheça. É uma ferramenta super importante, exatamente para avaliar o que temos falado aqui até agora. Vocês conseguem ver da vossa vizinhança, ou seja, 350 propriedades que estejam à volta da vossa localização, ver como é que está a taxa de ocupação, que preços é que estão a ser praticados, conseguimos ver também como é que estão as tendências de ocupação e identificar picos ou até mesmo identificar períodos em que temos aqui um potencial para mudar a estratégia. E isso encontramos tanto no gráfico dos preços, como também no gráfico de ocupação. Eu também vou entrar ao vivo no produto só para mostrar muito rapidamente. Depois temos também o calendário dos concorrentes. Claro que nós temos a vizinhança, mas quem nunca fala que hum, a casa do vizinho ou a propriedade que o vizinho está a gerir é melhor. E então ele faz tudo muito bem, eu quero acompanhar, eu quero ver o que é que eles estão a fazer, também aquela curiosidade e também, claro, são vossos concorrentes diretos, estão muito próximos. Quem estiver a pesquisar no Airbnb vai olhar certamente também para esses concorrentes e depois, claro, tomar uma decisão final. E vocês podem, dentro do mesmo menu dados da vizinhança, tem a parte do calendário dos concorrentes em que vocês podem selecionar até 10 e depois vão conseguir, todos os dias é atualizado, como é que está o calendário desses 10 concorrentes. E fizemos melhorias aqui na seleção do mapa, que também vou aproveitar e mostrar muito rapidamente. Ora, eu já entrei aqui num menu dados da vizinhança para uma propriedade de teste em Lisboa, ok? E então, o que eu consigo ver é, antes de mais, o posicionamento dos meus preços comparativamente com o mercado. Temos uma linha que é a linha preta e depois temos uma ligeiramente mais fina por cima. A mais fina por cima representa, por exemplo, é bastante comum quem utiliza um Channel Manager ou um PMS ter um aumento percentual dos preços antes de enviar para o Airbnb, por exemplo, para compensar as taxas. Então, para comparar o público com o público, olhamos sim aqui para a linha mais fininha. E depois eu vejo o que o mercado está a fazer. Temos aqui 3 áreas diferentes. Cinzento é quem faz preços no geral mais baixos, o rosa escuro ali num intermediário e o rosa claro num sofisticado. Se deixarem o cursor por cima, conseguem ver exatamente essa informação, inclusivamente se há feriados, tem aqui estas linhazinhas roxas por baixo que também vão identificar exatamente, então, que feriados ou eventos que estejam especificamente a acontecer na cidade. Por exemplo, temos aqui um evento a acontecer, o Web Summit, por exemplo. E então,
imaginem se há algum período que os meus preços estão demasiado altos ou demasiado baixos, eu consigo identificar aqui muito rapidamente e fazer aqui as mudanças necessárias. Depois, tenho aqui o gráfico da taxa de ocupação. Eu neste momento estou a ver o próximo ano, mas eu posso até, vou-me focar nos próximos 90 dias, por exemplo, e eu vou conseguir ver então aqui qual é que é a taxa de ocupação do mercado, ou neste caso nós chamamos vizinhança, e como é que estava a ocupação na mesma altura do ano anterior, e depois qual foi a ocupação final. Isto são dados hiperlocais, ok? Ou seja, esta propriedade especificamente de teste é ali na zona da Baixa e eu estou a comparar com outras propriedades com 2/4. Então eu consigo acompanhar neste momento, dia a dia, qual é que é a ocupação da minha vizinhança, como é que está. Depois, para entender, está melhor, está pior, quais é que são as tendências, qual é o ritmo comparativamente com o ano anterior. E então aí nós temos a linha que é cinzenta contínua, que representa a ocupação que estava no mercado na mesma altura do ano anterior. Então, por exemplo, se vocês virem que há aqui períodos em que a linha cinzenta está acima da vermelha, significa que este mercado hiperlocal especificamente está então com umas tendências mais baixas, porque este ano está mais baixo do que na mesma altura do ano anterior. E temos aqui várias datas em que isso acontece. Há aqui que, por outro lado, há um pico, ok? E então vocês conseguem ver exatamente todos os dias o que é que está a acontecer e havendo, por exemplo, um evento, ele também vai sempre acompanhando no gráfico de cima, não sei se conseguem ver, não posso apontar com o rato, mas temos ali em cima a informação também dos eventos e conseguir acompanhar exatamente o que é que também está a acontecer em termos de eventos. Depois, imaginem que tem um proprietário que se queixa que nesta altura aqui que nós temos, por exemplo, temos a questão do feriado, ok? E o feriado, a altura de novembro, neste momento, está bastante mais baixa. E então, claro, a tendência principal, ou aquela que é mais comum, é dizer o que é que vocês estão a fazer, o que é que está a acontecer. Estamos com uma ocupação ah, bem mais baixa do que mesma altura do ano anterior, por exemplo. Então vocês podem a qualquer altura vir aqui a estes gráficos e, de uma forma muito clara, completamente baseada em dados reais, dizer, certo, nós estamos aqui com uma ocupação neste período mais baixa, mas isto também é do próprio mercado, ou seja, somos nós e também os outros que se encontram à nossa volta. Depois podem também identificar, por exemplo, certos períodos em que tenham aqui um pico, ok? Temos, por exemplo, aqui a altura do feriado, precisamente, que depois apanha a segunda-feira, o 8 de dezembro, vemos que, por exemplo, a ocupação deste mercado hiperlocal está neste momento para o sábado, por exemplo, a 19,4% e conseguimos ver até o diferencial ali com a setinha verde, está então 9% acima. Ou seja, aquilo que ainda agora no início falámos, está aqui também representado nos dados, e então vocês podem, com confiança, por exemplo, manter uns preços mais altos sem ter medo, aqui para este período, ok? O mesmo depois para outras alturas do ano. Por exemplo, o final de ano aqui para esta zona está neste momento também com tendências positivas. Portanto, também assim, gerir expectativas não só de proprietários, mas também das vossas próprias estratégias. Sobre o calendário dos concorrentes, muito rápido, tem aqui, por exemplo, esta é a localização da minha propriedade, esta é a minha vizinhança. Eu, por exemplo, estou com um preço base neste momento de 169, ou seja, eu estou inserida neste percentil e eu posso rapidamente, com um duplo clique, isto é uma novidade já agora, quem já utiliza o Price Labs, fica já com esta informação e então muito mais rapidamente consigo ver, certo, próximo da minha localização, quais é que são aqueles mesmo mais comparáveis, aqueles que têm um preço médio bem similar ao meu. E depois podem, nesse pontinho, adicionar ao calendário e depois vai então atualizar. Podem selecionar até 10, como disse, podem depois fazer uma verificação e acompanhar como é que está o calendário deles. Isto são dados que nós recolhemos aqui do Airbnb. Ora, voltando aqui à nossa apresentação, já sabem, alguma dúvida, utilizem a caixinha de perguntas e respostas.
Depois temos ferramentas que vos ajudam a comunicar melhor com os proprietários. Não só esta questão dos dados, que conseguimos verificar e mais confiantemente comunicar essas tendências com os proprietários, mas também temos aqui o que nós chamamos o gerador de relatórios, que o nome original será então Report Builder, e o que vocês podem fazer aqui é, tem alguns templates ou alguns relatórios que já estão criados por vós, vocês conseguem entrar em cada um deles e fazer um filtro. Por exemplo, eu quero ver esta informação, mas só de um grupo específico que eu tenho no Price Labs. Ou eu faço gestão em Lisboa e no Porto. Eu quero ver neste momento os meus resultados apenas para Lisboa. Podem aplicar vários tipos de filtros, ok? Tem aqui a vossa receita que tem neste momento confirmada do vosso portfólio. Isto são dados que nós recolhemos. Se estiverem conectados só com o Airbnb, por exemplo, recolhemos do Airbnb. Se tiverem um gestor de canais ou PMS, nós recolhemos toda a informação deles e transformamos aqui em relatórios. Conseguem ver de todo o portfólio quem é que está melhor ou pior, conseguem fazer também comparativos com o vosso mercado e aí então também analisar os vossos resultados, não só com os vossos próprios resultados, por exemplo, de ano anterior, mas também com o mercado e ver também como é que está o pacing, ou seja, o tal ritmo aqui para o futuro, podem, de uma forma rápida, entrar nos relatórios, fazer os filtros e têm lá toda a informação. A informação está apresentada nestes relatórios em particular, num formato como se fosse de Excel. Depois podem sempre fazer o download e partilhar a informação com proprietários ou com as vossas equipas, para quem então precisar dessa informação. Depois temos a parte das estadias mínimas. Claro que numa precificação dinâmica falamos bastante dos preços e claro, faz toda a diferença, mas também temos que ter em atenção aquelas restrições que nós estamos a aplicar para as nossas propriedades. Imaginem se estão num mercado que de última hora procura e reserva estadias de uma noite, e a vossa estadia mínima está constantemente nas 2 noites, então vocês estão claramente a perder potencial de última hora. Os preços até podem estar super atrativos, mas se a vossa estadia mínima está acima daquela que é procurada e reservada, basicamente nem aparecem nos resultados de pesquisa, para quem quiser uma noite. Portanto, muito importante garantir que nós temos a nossa estadia mínima adaptada àquilo que é a realidade do nosso mercado. E para isso nós temos nós já tínhamos pá, uma sugestão, tínhamos ali uma opção dentro do Price Labs que dizia: temos estas sugestões. Mostrávamos as sugestões e depois as gerais conseguíamos aplicar automaticamente, as outras necessitavam aqui de o que nós chamamos um perfil de sazonalidade e depois criarmos diferentemente para cada mês. Agora temos isto também completamente dinâmico, claro que fica ao vosso critério, mas quem, por exemplo, utiliza o Price Labs provavelmente tem um personalizado, mas quem é novo ou quem já tem e quiser explorar, nós temos aqui de facto o Price Labs Recommended que vai adaptar automaticamente as regras de estadia mínima. E neste aqui eu vou entrar só por um pouquinho para vos mostrar, para entenderem como esta ferramenta pode ser boa aqui para o vosso caso. Que ela não vai só adaptar o vosso mercado e as tendências que ele tem, mas também a vossa própria conversão e fazer ajustes conforme. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou à recomendação do Price Labs, que eu faço aqui Short Term Rental. Então, ele analisa no meu mercado quais é que são os padrões e eu aqui, lá está, tenho sempre o controle. Eu posso dizer, eu no dia de semana aceito até uma noite, no fim de semana, seja por que motivo for, eu aceitaria apenas 2, ele iria respeitar aqui os vossos limites. No entanto, como por exemplo é Lisboa, eu até aconselharia também, nem que seja para uma última hora, aceitar uma noite. Então, com base nesta informação, eu venho quero rever quais é que são as recomendações de estadia mínima, e ele primeiro vai estar sempre a adaptar, já não tem a questão de ir ao perfil sazonal e fazer as alterações, vocês conseguem ver a qualquer altura, mês a mês, ok, o que é que o algoritmo está aqui a praticar em termos de estadia mínima para este mercado.
conseguimos ver exatamente para outubro, novembro, daí em diante, e depois, claro, o normal é ele depois adapta de última hora e vocês conseguem sempre ver aqui exatamente o que está a ser feito, mas nós temos aqui o que chamamos o ajuste adaptativo. E isto é uma das partes mais interessantes, é que nós temos o mercado, mas também há a nossa própria realidade. Então, o que o algoritmo faz é, ele vai analisar a ocupação de cada uma das vossas propriedades nos próximos 90 dias e, se tiver uma ocupação abaixo do mercado, ele então vai reduzir a estadia mínima. Se vocês estiverem abaixo entre 10 a 20%, ele vai reduzir em uma noite. Então imaginem, se tivessem uma estadia mínima de 3, reduzia para 2. Se essa taxa de ocupação for 20% ou mais abaixo, então ele reduz em 2. Ou seja, se tinham 3, muda logo para 1. E claro que isto vai sempre adaptar e só estamos a falar de recomendações da padrão ou então aqui para a parte de última hora. Portanto, o que for para a frente ele não vai afetar ainda, ok? Portanto, se quiserem explorar, aconselho, vejam se faz sentido, se vai até alinhado àquilo que já têm aplicado neste momento. O meu maior conselho é tentem ser o mais flexíveis possível aqui, porque se estiverem aqui muito restritivos, ele até pode ter as melhores recomendações, mas fica sempre ali preso, aos limites que podemos impor, portanto, também ver essa parte. Depois temos os perfis de estadia mínima personalizados, ou seja, se por algum motivo olham para aquela recomendação, não concordam com alguma coisa, ou, por exemplo, a Filipa falou, um hostel não é igual a um apartamento grande, temos algum produto que são casas, por exemplo, claro que vocês aí têm estratégias bem mais específicas para as vossas estadias mínimas, até mesmo provavelmente pode estar relacionado com custos, enfim, seja que motivo for. E então podem sempre utilizar os perfis de estadia mínima personalizados. Portanto, vocês podem sempre ter esse controle e as vossas estratégias específicas. Aqui para finalizar, temos a questão de o verão, já vimos, está normalizado, e o outono também está similar, ou seja, estamos a falar de uma ocupação ligeiramente abaixo e um preço mais elevado. Atenção que há aqui, eu coloquei mesmo para ficar claro, o Porto não é o caso, ok? Depois, a procura está mais de última hora, como vimos, estamos a falar de janelas de reservas cada vez mais curtas e depois é importante manter-nos flexíveis para então captar e ter essa procura para a conversão. Temos os dados da vizinhança, como mostrei, temos os ajustes inteligentes de preços, ou seja, temos não só a questão dele adaptar à vossa taxa de ocupação, mas também àquilo que o mercado está a praticar, e depois também a estadia mínima para conseguirmos otimizar ainda mais aqui as alturas que temos ou não procura. Atenção que os feriados, por exemplo, sendo uma segunda-feira, será bastante importante vocês fazerem uma revisão também, porque provavelmente faz mais sentido ter ali uma estadia mínima maior, claro, sempre com aquela flexibilidade de última hora. Eu agora vou-me calar finalmente, já chega de ensaboadela de Price Labs, eu vou passar a palavra para a Filipa, que vai só aqui dar-nos um enquadramento. Filipe, alguma coisa primeiro que queiras partilhar e depois também de parte da Alep, por favor, estamos aqui super atentos, queremos saber o que é que há aqui que seja importante para partilhar com a nossa audiência. Então, eu estava aqui a ouvir isto com atenção. Apesar de eu sou a própria que trabalho com a Price Labs e que vejo, mesmo assim, por exemplo, não tinha visto ainda o mapa e a possibilidade, é super útil. E o que eu tenho, este ano eu tive o recorde de reservas para o próprio dia e para o dia seguinte. Ou seja, para mim foi muito importante operacionalmente eu garantir que todos os apartamentos estavam prontos logo a seguir ao check-out e que eu tinha uma forma fácil de receber os hóspedes para o próprio dia ou para o dia a seguir. Porque, porque aumentou muito mesmo. E foram pelos diversos motivos. Foram hóspedes que tinham tido reservas canceladas noutros alojamentos, foram reservas de última hora, foram várias pessoas que não marcam, só decidem marcar o alojamento quando estão a entrar no avião ou quando estão a sair. Havia pessoas que diziam: estou a entrar no avião, estou a reservar, mas depois quando eu aterrar eu vejo a sua resposta. Portanto, ou seja,
é mesmo uma tendência. E eu acho que, aproveitando o bom tempo que está, ainda vai ser melhor. Sempre que tiver um bocadinho de sol, há sempre aquelas pessoas que viajam. Portanto, diria que o que me tem ajudado mesmo este ano é ter a operação a funcionar para receber estas estadias de última hora e que às vezes não se estressar. Eu ainda ontem vi que tinha um espaço aqui para uma semana num alojamento, já para a semana, e estava ainda a verificar o que é que ia fazer. Fui buscar os meus filhos à escola, quando voltei já tinha a reserva, já tinha que ir a reserva, e Não tinhas feito nada, não tinha feito nada, exato. Por certo? isso é mesmo, pronto, é mesmo uma tendência e às vezes não podemos panicar logo com muita antecedência. Olhar, aí daqui a 3 semanas não tenho reserva. Temos que estar com atenção, claro, e ver. Outra coisa que eu tenho notado é que existe uma grande discrepância entre os bons apartamentos e os que não são. Ou seja, um bom apartamento com bons amenities, que tenha vista, elevador, tem sempre uma performance muito superior aos outros. E eu juntaria às amenities fundamentais o ar-condicionado. Nós tivemos um verão muito quente. Já ouvi dizer que isto também é o fenómeno da Ninha, também vai se prolongar para o próximo ano, portanto vamos ter outra vez chuva e depois um verão muito quente, e se isso for para a frente acontecer e termos uma percentagem grande de hóspedes americanos, como temos tido nos últimos tempos, os hóspedes americanos só reservam apartamentos com ar-condicionado. Então aí eu noto uma grande diferença. Se eu tenho dois apartamentos, que são os dois bons, com vista, um tem ar-condicionado, outro não tem, o com ar-condicionado tem uma performance sempre muito melhor do que o outro. Um, por isso eu acho que assim, em termos a mais longo prazo, não é? Porque o ar-condicionado não é uma coisa para agora, Sim. que vai ajudar agora neste momento, mas para o verão, para o próximo verão é importante. E para ajudar a ter reservas também em agosto, com o calor que está. Isto do ponto de vista operacional, acho que de tudo o que já foi dito era o que eu gostaria de acrescentar. Da parte da Alep, já na última vez que estivemos juntas, eu tinha falado sobre a importância da comunicação ao Turismo de Portugal, ou no portal do eGov, da data de validade do seguro, porque os alojamentos que não tiverem o número da apólice e a data de validade correm o risco de ser cancelados. Neste momento, 40% dos alojamentos locais não comunicaram, o prazo muitos já receberam a comunicação que não comunicaram, e por isso pensa-se que vão ser cancelados até ao final do ano. Agora, com a eleição autárquica, houve aqui um atraso no processo, mas até ao final do ano, esses registros. E isto não é uma coisa só de agora, não é? Porque todos os anos a apólice vai vencer e é preciso inserir novamente a nova apólice, é para terem atenção com as datas de validade do seguro, colocar na agenda. Claro que os associados da Alep já sabem que têm a cota têm o seguro incluído na cota e que lembramos sempre, quando é preciso renovar a cota, renovar o seguro e a necessidade de colocar no portal. Outra coisa importante que eu gostaria de lembrar quem está aqui a assistir, que também devem ter recebido um e-mail do Airbnb há um tempo, mas a nível europeu, a Comissão Europeia está a preparar um plano europeu para a habitação acessível e um dos pontos que querem mexer é uma nova regulamentação para o short-term rental a nível europeu. E essa nova regulamentação está em consulta pública. E se já é difícil que as pessoas participem numa consulta pública a nível nacional, a nível europeu nota-se que a dificuldade é maior. E eu acho que, e muitas pessoas vão dizer, isso é tão longe, é na Europa, a mim não me afeta. Só que afeta, porque depois a legislação europeia passa para a legislação nacional. E então está a decorrer até sexta-feira. Nós vamos enviar para os associados agora nos próximos dias um e-mail a explicar o que é, como é que podem participar na consulta pública, o que é que podem referir, porque se ninguém participar e ninguém se der a sua opinião, eles só ouvem o outro lado, se ninguém der o seu testemunho de quem opera no mercado, e depois podemos vir a ser prejudicados, mas ninguém falou. E pronto, nós na Alep vamos enviar para os associados um e-mail durante esta semana também, agora já amanhã, com algumas indicações e explicar o que é esta consulta pública. Assim, por agora, é o que eu tinha. Desejo a todos um excelente outono
no inverno. E super útil o que disseste, Filipe, obrigada. Não só o teu parecer operacional, porque lá está, eu estou mais na parte técnica, mais de gestão de receita, mas realmente parte operacional, super importante também aqui a tua palavra e obrigada por partilhares isso. Também toda a questão que falaste em termos de fenómenos que acontecem, o que é esperado aqui para o próximo ano e a questão dos ar-condicionados, eu vou aproveitar e utilizar esse tema que falaste só para falar aqui de uma questão no Price Labs em que podem, na verdade, conseguir ter uma ideia, por exemplo, não só o que a Filipa falou, claro que ajuda nos resultados, mas conseguem mesmo com dados saber se eu estiver nesta localização com uma unidade com 2 quartos, por exemplo, e eu investir no ar-condicionado, quanto é que eu posso então extrair aqui extra comparativamente com outros que não têm, ok? Eu vou só muito rapidamente, temos sensivelmente 10 minutos, eu vou ser muito rápida, só porque isto pode ser bastante útil Até para para quem apresentar aos quiser. proprietários, quem trabalha com proprietários, não é? Certo, É para a exatamente. própria pessoa, para quem tem alojamentos próprios e para quem trabalha com proprietários e dizer assim, olha, eu faturaria mais. Certo, aliás, muitos dos nossos clientes, até mesmo para angariar novos clientes, utilizam bastante esta ferramenta. Eu tenho aqui uma teste que não é em Portugal, mas para o que eu quero mostrar dá perfeitamente, que é o nosso Revenue Estimator Pro, ok? Quem nunca testou tem 2 estimativas completamente gratuitas, se quiserem aproveitem, utilizem, mas eu consigo ver numa certa localização qual é que é então aqui o potencial e nós temos um filtro aqui, que é então as comodidades. Este, por exemplo, já tem a comodidade piscina e ar-condicionado selecionadas e, por exemplo, os que tiverem neste mercado piscina e ar-condicionado, eu consigo ver qual é que é a receita estimada, o preço médio da diária, isso está um bocadinho lento, mas pronto, e eu consigo ver aqui qual é que é o diferencial? Por exemplo, uma taxa de ocupação acima em quase 4%, um valor médio da diária também, não consigo ver o número todo, e a própria receita também aumenta. Portanto, falando na questão do ar-condicionado, por exemplo, e outras comodidades, que queiram explorar, podem utilizar aqui este produto, pode ser bastante útil. Então, Filipa, se não tens mais nada a acrescentar, vamos então avançar aqui para a parte de perguntas e respostas. Temos aqui 2 perguntas. Neste caso, sou eu a responder. Se também tiverem perguntas para a Filipa, por favor, aproveitem e façam as vossas questões. Tem aqui a caixinha de perguntas e respostas. E eu vou começar aqui com a primeira, em que a questão é, na estadia mínima dinâmica, como posso desativar ou alterar o fator de taxa de ocupação? Certo, então eu assumo, Jorge, que esteja aqui a falar da tal recomendação do Price Labs completamente dinâmica e do ajuste adaptativo, certo? É assim, o ajuste adaptativo, ele não é personalizável, digamos assim. É um fator que ele vai aplicar porque assim será otimizado. No entanto, podem sempre, vou voltar aqui a esta parte. Primeiro, ele adapta só ao padrão e à última hora, portanto, vocês conseguem sempre ter essa parte, mas só na última hora, não vai desnecessariamente fazer uma alteração para datas ainda distantes. E depois tem aqui sempre a questão de o mínimo que aceitam, ok? Portanto, se há algum motivo que possa estar a preocupar o Jorge na parte do adaptativo, tem sempre aqui este controle e ele mesmo que baixe 2, por exemplo, ele nunca vai abaixo daquilo que colocarem aqui. Mas seja como for, isto é algo completamente novo, vou também explorar, porque não, com a equipa, se há alguma forma, até mesmo para o futuro, de conseguirmos retirar essa parte adaptativa, assumindo que era isso que o Jorge estava a perguntar. Espero ter ajudado. E a segunda pergunta, muito similar, ok? Aqui o João está a perguntar no separador de minimum stay settings, não consegui configurar o mínimo 2 noites, pois permitia na mesma estadias de uma noite nos dias órfãos. Seria possível continuar a proibir estadias de uma noite, mesmo automatizando as minimum stay settings? Ora, então, João, obrigada pela questão e o Jorge também.
temos aqui, eu penso que se colocarem 2 aqui e 2 aqui, ele então vai respeitar o que vocês colocarem. Se está relacionado com outra configuração de estadia mínima, também, João, tem o meu e-mail, já sabe, pode fazer a questão especificamente e podemos também explorar um a um como é que conseguimos fazer isso. Espero ter ajudado dentro do possível. Depois, tenho aqui uma questão da Patrícia, em que pergunta: sabe se o market share em Portugal do Airbnb manteve-se igual ou a Vrbo tem ganho cota como em alguns mercados? Bom, no caso de Portugal, o Airbnb continua bastante forte. Eu não diria a Vrbo, mas sim a Booking. A Booking está cada vez mais aqui a retirar terreno ao Airbnb. A Vrbo não, que eu tenha conhecimento em Portugal, por outro lado, não tem grande impacto. Tem mais nos Estados Unidos, por exemplo, para quem esteja nos Estados Unidos. Mas Mas, olha, Filipa, talvez eu tenhas este aqui. ano eu recebi mais reservas da Verbo este ano do que eu sempre recebi. Atenção, sempre correspondeu a 10, 12%, dependendo Uhum. das propriedades maiores, claro, e as moradias funcionam muito, muito melhor na Verbo. Mas este ano tive, não tenho aqui os números finais para dizer os números reais, eu posso verificar e dizer, mas Uhum. tive meses que tive muitas reservas da Verbo, ou seja, e vi pelas faturas que eu paguei também, foi uma cota, ou seja, não posso dizer que tirou a Airbnb, continua a dominar também, mas se calhar se eu tinha 10 passou para 15%, o que é um crescimento. Isto aqui eu não tenho a certeza do número ao certo, mas nós tínhamos meses em que o calendário vinha com verbo, 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 que não era de todo normal. Certo. Bem, insights interessantes, na verdade. Do nosso lado ainda não conseguimos notar uma grande diferença, mas eu vou passar à equipa também para ver se eles conseguem ver exatamente como é que está e depois talvez também conseguimos partilhar essa informação. O que vem também muito público americano, não é? Os americanos reservam Lá na está. Viavião, então se nós recebemos mais reservas de americanos, eles vão utilizar os canais preferenciais deles, não é? Os americanos não reservam na Booking, não é? Por isso, e com a integração com a Expedia, direta deles, ainda essa tendência é maior, porque eles sim, a Expedia utilizam muito. Certo. Faz sentido. Muito obrigada, Filipa, por teres acrescentado aqui e tenho aqui mais pessoas, apesar de não ser uma pergunta que também está a receber reservas simpáticas da Verbal, ótimo. Provavelmente o simpáticas está relacionado com o que a Filipa disse, os Estados Unidos têm um poder de compra realmente bem maior, gastam bem mais quando vêm aqui a Portugal, portanto, provavelmente também está relacionado e também, como vem de bem mais longe, também reservas mais longas, o que é ótimo. Depois, certo, isto não é só uma questão, é só um seguimento do Jorge, ok, pode testar novamente. O última hora, que eu estava a falar há pouco, ou o padrão e depois o reservas distantes, está relacionado com o que encontrar aqui, ou seja, ele só vai aplicar ao padrão e última hora. O última hora, por norma, é dentro do próprio mês, portanto, ele até aqui dentro do próprio mês pode aplicar, se for o caso, aqui esta redução adaptativa. Mas depois, daí, por exemplo, 90 para a frente, já não faria esse tipo de adaptação. Mas pronto, Jorge, também falamos diretamente, qualquer coisa é só mandar e-mail que eu também tenho todo o gosto em ajudar. Ora, temos aqui dentro do chat, mas estou a conseguir acompanhar, uma questão que é: já é possível ligar o Price Labs diretamente com a Booking, certo? Certo, finalmente. Eu não me recordo quem é que perguntava em todos os webinars quando é que conectávamos com a Booking, mas sim, já conseguimos finalmente, já há uns meses, sensivelmente 2 meses, se não me engano, já somos finalmente parceiros oficiais da Booking. Nós já temos estado a recolher dados de mercado da Booking já há algum tempo, mas em termos de aqui conexão oficial, finalmente conseguimos recentemente. E depois, relacionado com isso, se pode ser como child, se já temos ligação verbal Airbnb. Aliás, deve mesmo ser como child. Era o Jorge, ainda por cima, desculpa, era o Jorge que perguntava pela conexão com a Booking. Certo, pronto, Jorge, finalmente. Deve mesmo ser uma child, peço desculpa aqui a interrupção. Ou seja, se vocês têm dentro da vossa conta Price Labs Airbnb, Vrbo e também depois Booking,
Uma delas terá que ser configurada como parent ou como pai e depois as outras duas como child, porque são literalmente a mesma propriedade, mas replicada em 3 canais diferentes. Portanto, sim, se vai adicionar aqui a Booking à sua conta Price Labs, super importante, faça então aqui o mapeamento e adicione como child, que assim fica logo também automaticamente com o que está no parent, ok? E, bem, mesmo a tempo, meu Deus, eu normalmente alongo-me nos webinars, eu até tinha aqui um alarme, mas pelo menos aqui parece que está tudo respondido. Ainda temos aqui uns 5 minutinhos extra, assim no máximo. Se alguém ainda se lembrar de alguma questão, por favor digam, se não, pronto, entretanto, eu começo também aqui já, hum, a terminar o webinar, já tivemos aqui os insights da Filipa e pronto, estávamos aqui um pouco na parte de perguntas e respostas. Claro que quem está aqui e já tem contacto comigo, qualquer coisa, já sabem, é só enviar um e-mail e depois, em relação a questões gerais, alguma coisa que não seja clara, não só sobre utilização do que falámos aqui, algo com a vossa conta, nós temos sempre a nossa equipa de suporte, tem aqui o e-mail suporte@pricelabs.co e dentro da vossa conta Price Labs, na verdade, vocês têm sempre acesso a este ponto de interrogação e dentro deste ponto de interrogação tem, em dias de semana, tem o nosso chat, em que podem falar ao vivo, hum, idealmente em inglês, porque será mais rápido terem uma resposta, no sentido em que não há traduções pelo meio, mas quem não estiver confortável com o inglês, façam as vossas questões em português, que depois terão sempre também essa resposta em português, apesar de traduzida, se for o caso de algum colega que não fale. Depois, o e-mail, mesmo que depois não se recordem, tem sempre aqui o suporte por e-mail. O que ele vai fazer é, vai criar um e-mail direto para a nossa equipa, basta colocar qual é que é o vosso e-mail, qual é que é o assunto, a descrição, submeter. Portanto, qualquer dúvida, alguma coisa que precisem, têm sempre esta forma de obter ajuda, além de temos artigos de ajuda também, podem explorar aqui, basta pesquisar pelo assunto ou que estão à procura de alguma resposta e muitas das vezes também encontram as respostas que precisam aqui neste menu. E sendo assim, Filipe, acho que está tudo. Não temos nada no chat, não temos nada aqui no perguntas e respostas. Espero que o webinar tenha sido útil. É sempre Se esse por o nosso acaso objetivo. não concordam tiveram uma coisa muito diferente, ou acrescentar se por acaso o que viram nas vossas propriedades foi muito diferente daquilo que estava aqui, que foi dito, que eu vi, que a Joana e também digam, porque é sempre interessante procurar Boas duas práticas, práticas diferentes, conhecimento, conhecimento, sim, e claro. às vezes uns alojamentos comportam-se de uma forma, outros podem se comportar de outra, não é? Portanto, tudo influencia, os comentários. Se tivermos um hóspede daqueles muito chatos, fez um comentário muito negativo e que levou piorou ali o ar-condicionado avariou em pleno agosto ou assim uma coisa, tudo isso depois pode influenciar, mas pronto, no meio mas é sempre útil também ver, até porque se tiveram muito melhor, também queremos saber. Sim, também é sempre interessante. Certo, temos aqui alguém no chat só a partilhar aqui algumas coisas. Mas eu estou Temos, mais por fraca. exemplo, a O Filipe teve. Benedita. Não sei, mas eu assim, oh, Benedita, eu trabalhei bastante o canal da VRBO, ou seja, eu antes desta época alta, eu fui ver anúncio a anúncio, eu trabalho com Channel Managers, estavam as amenities todas a serem passadas e trabalhei próximo, no caso, com a Ângela, e tivemos a verificar tudo porque eu vi que havia anúncios, por exemplo, que nem sequer tinham o papel higiênico ou a internet, que não estava selecionada. E eu acho que esse trabalho de verificar os anúncios e se as amenities estão a passar, no caso, quando é automático com PMS, ou mesmo às vezes a pessoa já não vai lá aquele anúncio, porque vai ao Airbnb, vai à Booking e não vai à VRBO, pode também causar uma diferença. Certo, e depois também há o tal efeito, o típico efeito bola de neve dos canais, não é? É, quando Isso, um tem muitas, depois os outros não deixam exatamente, acontecer.
Por exemplo, a Filipa perdeu aqui, não perdeu, ganhou tempo, na verdade, em atualizar o conteúdo e melhorar aqui o que tinha dentro da Verbal. Isso, obviamente, ajuda no próprio algoritmo dos canais e dar mais uma visibilidade. E dessa forma, se começam a converter muito num canal, é o tal bola de neve. Quanto mais vocês me dão, mais eu dou de volta, e pode acontecer também haver esta mudança, de um canal para o outro, ok? Sim. Portanto, Benedita, eu desativei, no caso da Verbo, no meu caso, eu desativei os envios das amenities automáticas e fiz manualmente, porque a diferença, porque não passavam todas, eles têm uma lista de amenities diferente e que por isso não achei que estava a ser prejudicada com isso e na realidade funcionou bastante bem. Sim. Não te exato, aqui também diz setembro, outubro, maio mais fracos, mais fortes, sim, exato, igual. certo, temos aqui a Filipa que teve um outubro mais fraco. Filipa, já falámos muitas vezes, não tem Price Labs. Ah, então pronto, está explicado. Tem que ver, tem que ver. Não, mas é, muitos estão a dizer que é realmente similar. Temos aqui também o mês de agosto. Na verdade, o mês de agosto foi realmente um mês no geral que não foi dos melhores. E temos aqui também alguém. Temos o André a dizer que outubro está a ser um mês recorde. Ótimo, perfeito. Aliás, se conseguirem, quando estão a dar feedback, dizer qual é que é o vosso mercado, também ajuda bastante, porque assim conseguimos ver as diferenças também regionais. Um, e tem Price Labs, André, perfeito, obrigada. Um, Lá está, nós ouvimos sempre o vosso feedback, ok? E da última vez nós fizemos um webinar híbrido, Lisboa, ótimo. Um, e a verdade é que aqui a nossa ideia é vamos tentar personalizar mais, porque é natural que quem está em Portugal até são sazonalidades diferentes, e então para não estarem parte do webinar a ver de um mercado que não é vosso, então aqui nós vamos adaptar cada vez mais, vamos fazer específicos aqui para Portugal, vamos fazer outros específicos para outros mercados. E agradeço mais uma vez, Filipa, trouxeste aqui um valor enorme ao webinar, obrigada. Quiçá podemos fazer outro em breve. E qualquer coisa que precisem é só entrar em contacto connosco, algum feedback que vocês recebem, também um pequeno questionário, vão ver qual é que é o vosso feedback, melhorias que podemos fazer aqui também. Nós ouvimos, portanto, força. Se tiverem alguma coisa, deixem depois o vosso feedback. Pronto, Filipa, se te quiseres também despedir, da minha parte. Obrigada, obrigada a todos por terem estado aqui esta hora connosco e até uma próxima, vamos nos vendo por aí. Exato. Vocês têm nomes, temos o LinkedIn, portanto, qualquer coisa também, comunicar aqui fora dos webinars, força, também criar aqui a comunidade, meu Exato. Deus. A Alep também ajuda muito nessa parte, ok? Ajuda a tornar-vos mais profissionais, mais fortes também, partilhar conhecimento, estar em cima de coisas importantes como a Filipa falou. Portanto, é tudo. Obrigada a todos. Até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.